Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Ho'oponopono Sem Mistérios, que é a prática do método de autocura havaiano e os seus benefícios na vida diária. Hoje nós vamos seguir na leitura, lendo o capítulo que fala sobre o alinhamento do nosso eu com o nosso ser profundo. Então vamos lá. Como que as memórias agem? Processo de perdão e reajuste. Isso quem disse, o que eu vou ler agora, foi o Dr. Hugh Lin, tá? Então olha o que ele diz. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também tenho um. Você também tem o seu. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não o de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor. Isso é a memória. As memórias vêm do nosso subconsciente, manifestando-se sob a forma de problemas repetitivos. Atenção, problemas repetitivos, seja no nível físico, relacional ou material e assim por diante. A nossa parte consciente vê apenas a face revelada do problema contra o qual tenta reagir. Não capta o que está além. O nosso intelecto consegue compreender apenas uma ínfima parte. E o Ho'oponopono nos permite entrar em conexão com a parte divina que existe em nós. É nesse espaço interno que a memória repetida se dissolve. Não temos nenhuma intenção e nem expectativa de colocá-la em prática, apenas de estar na abertura e na presença do acontecimento. São as memórias que bloqueiam o nosso fluxo de energia e é necessário purificá-las para reencontrar a circulação dessa energia que se exprimirá como harmonia em nossa vida. O Ho'oponopono é uma ferramenta de purificação, liberação e anulação de nossas memórias. Trata-se de um instrumento de fácil utilização, mas que nem por isso deixa de ser poderoso. Florzinha da sorte. Ao serem purificadas, estas memórias, que são bloqueios e limitações, cedem lugar a um fluxo energético diferente. E essas memórias são programas que nos pertencem, mas que compartilhamos com outras pessoas, em níveis dos quais não temos nem consciência. A purificação é uma desprogramação que cria um novo fluxo de energia que nos reajusta com a nossa vibração inicial. Em psicologia junguiana, eu compararia esse princípio com os arquétipos, que podemos considerar como cargas energéticas que nos ativam. Com o Ho'oponopono, ultrapassamos uma ampla escala o aspecto psicológico para remontar à origem. O processo de perdão se realiza no nosso nível. Por exemplo, quando nós estamos em conflito com um cônjuge, por exemplo, com o nosso marido, esposa, não é a ele que vamos pedir perdão, mas para a nossa parte divina. Podemos dizer que este conflito exprime uma desordem, que na maioria das vezes é a nossa revelia, afeta nossa parte divina. Ao pedirmos perdão a essa parte pela desordem causada, seja sofrimento, raiva, qualquer sentimento, que esteja sendo trazido ali a partir daquela relação ou situação, nós permitimos que haja um reajuste em nosso ser. E as memórias ligadas a esse conflito, ou parte delas, se dissolvem e passamos a perceber a situação de uma maneira diferente, ou então ela se modifica.
Como o ponto de conexão do conflito, ou seja, a memória, foi dissolvido, a sua expressão já não tem como ocorrer. E às vezes o processo de reajuste é perceptível de maneira muito rápida em nossa realidade. A responsabilidade. Disse o Dr. Joe Vitale o seguinte: não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. Olha que interessante a diferença entre culpa e responsabilidade, né? Não é culpa sua, mas é sim sua responsabilidade. Numa situação em que algo nos contraria, muitas vezes nós censuramos o outro, o lado de fora, né? A noção de responsabilidade que nós adotamos reside no fato de que tudo faz parte da nossa experiência. Ao repetir a frase, não nos dirigimos a alguém, e sim ao divino que há em nós. E a ideia é liberar a energia comum. Não podemos fazê-lo para obter algo, pois nesse caso ainda estaríamos numa memória. Essas frases existem para nos purificar e não para que sejamos perdoados pela divindade. Purificamos os programas internos que nos impedem de alcançar o estado puro de amor. E as memórias são programas, espécies de arquétipos que circulam no mundo e aos quais estamos conectados. Segundo o princípio, quando nos damos conta de que alguém tem essas memórias, é porque nós também temos. Quando vemos no outro algo, nós também temos. O lado de fora age como o nosso espelho. E a nossa responsabilidade reside também na escolha de purificar essas memórias. E nesse trabalho de purificação, nós limpamos o programa comum. Pouco importa o que precisa ser limpo, a purificação se fará mesmo assim. Não temos nenhuma intenção a exprimir. Às vezes, nós confundimos responsabilidade e culpa, como nós falamos anteriormente. Mas são duas coisas bem diferentes. Aqui, a primeira consiste em assumir a responsabilidade pelo elemento desencadeador. O problema não sou eu, nem o outro, e sim o elemento desencadeador, cuja responsabilidade estamos prontos a assumir. E é nesse nível que vamos praticar. O que muitas vezes incomoda é o fato de que aquilo que pensamos ser o elemento desencadeador talvez não seja. Porém, como a ação do Ho'oponopono se dirige ao local certo, não há risco de nos enganarmos. Com frequência fazemos uma ideia do que cria a desordem ou parte dela e vemos a situação de maneira analítica, parcial e mental. Em outras palavras, nós tentamos compreender para agir. E o Ho'oponopono ele não entra nessas considerações. Nós estamos além da mente, além da consciência. Portanto, assumir a responsabilidade pelo elemento desencadeador significa que seja qual for a situação que esteja causando aquilo na sua vida, ou que esteja causando de uma pessoa agir de determinada forma com você, e ainda que você pense que este ou aquele fator o tenha desencadeado, tudo isso está em determinado plano. Esse plano é aquele ao qual você, o seu eu, tem acesso. Mas o Ho'oponopono lhe permitirá conectar-se com a fonte e, portanto, com o elemento desencadeador, muito além do que você imagina. Florzinha da Sorte diz o seguinte: assumir a responsabilidade significa aceitar a ressonância em si, seja ela qual for. Deixamos à sombra toda uma parte de nós, seja ela uma parte que ignoramos, seja ela uma parte que rejeitamos, e que muitas vezes é a mesma. Só entramos em contato com ela por intermédio dos outros, e em particular de algo que nos incomoda e contra o qual reagimos. O trabalho com o Ho'oponopono considera o mundo do qual fazemos parte como um vasto holograma.
Segundo o princípio holográfico, tudo está em tudo. Portanto, por extensão, tudo que está no outro está em nós. É nesse nível que o princípio da responsabilidade é ativado. A responsabilidade está ao mesmo tempo em nossos pensamentos, em nossos atos e no que se produz na nossa vida. E assumir a responsabilidade significa aceitar e amar essas manifestações. E é a partir disso que a purificação e a cura podem ser realizadas. Amar essas manifestações não significa sentir prazer e nem responder por um ato. Trata-se de outro nível, mais sutil do que a aceitação. Quando nos encontramos numa situação desconfortável, que nos cause medo, raiva, insegurança ou que perturba a nossa ordem estabelecida, parte de nós sofre. Se pudermos começar por aceitar o que existe agora, seremos ainda mais capazes de amar, ou seja, de dar atenção e amor a essa parte que está desestabilizada em nós. Pois não se esqueça de que sempre que você entra em conflito com uma situação, também o faz consigo mesmo. Sempre que diante de uma dificuldade, você deseja que ela seja resolvida o mais rápido possível, ou que tudo não tivesse ocorrido, é porque, entre outras coisas, uma parte sua está sofrendo e você se rebela. Comece por reconhecer essa parte, seu sofrimento, e por amar essa parte que sofre e que não é tão perfeita como você gostaria. Essa noção de responsabilidade leva a uma atitude diferente daquela a qual estamos habituados, sobretudo em nível interpessoal. Na maioria das vezes, quando nós ficamos sabendo de alguma coisa, ora não reagimos, ora emitimos um julgamento, ora damos um conselho. E com o Ho'oponopono, a ideia é que quando uma pessoa verbaliza alguma coisa, ela compartilha aquilo conosco e a sua memória torna-se nossa memória. Então, eu me liberto dessa memória. E ao fazer isso, também liberto a outra pessoa. Florzinha da Sorte nos diz o seguinte para encerrar: não o faço por ele, mas porque assumo a responsabilidade do que está no meu campo vibratório. Do mesmo modo, ao assistir uma cena, digamos, uma briga, ou quando você encontra alguém embriagado, você pode também praticar o Ho'oponopono. É aqui que se encerra. Hoje foi um áudio um pouquinho mais longo, mas assim, amei, né, relembrar essa questão da responsabilidade, de tudo que vem a nós termos essa responsabilidade, não nos sentirmos culpados e nem nos punirmos por isso, né? Mas que lá no fundo a gente perceba que somos responsáveis, que a nossa energia está atraindo aquele tipo de coisa para o nosso campo vibratório, né? E que a gente possa fazer esse Ho'oponopono, né? Sem querer entender da onde que vem, por que vem, simplesmente veio. E perceber que tudo que nos acontece, todas as aflições, as situações difíceis, algo que nos tira do sério, né? Alguma pessoa que nos trata de um jeito estranho, sei lá. Tudo que nos acontece, gente, é uma oportunidade de limpar. É uma oportunidade de eu limpar dentro de mim essas memórias que estão gerando essa situação, que estão gerando esse meu lado, esse mais sombra, essa minha decepção, que estão gerando a minha necessidade, né, de qualquer coisa. Então, use isso para você, né? Eleve a sua dificuldade para a luz e faça o Ho'oponopono. Peça perdão e coloque amor, que isso liberta, né, essa situação, porque é impossível a gente sentir amor e odiar ao mesmo tempo. É impossível a gente sentir amor e ter problemas ao mesmo tempo. Então, trazer o perdão e o amor juntos com a gratidão para limpar qualquer situação ruim. Então, feche os seus olhos, respire profundamente, pense no seu dia, no dia de ontem, algo que te tirou do sério, algo que te incomodou. Pode ter sido uma cena triste, algo que alguém lhe disse que te machucou.
algo que aconteceu com você sozinho. Pode ser um sentimento que você tem de se sentir incapaz, de não se sentir bom o suficiente. Eleve essa sensação, essa situação, esse sentimento para a luz, como se você mentalmente enxergasse suas mãos, retirando do seu coração este sentimento e erguendo em direção ao céu para oferecer à divindade, para que possa limpar dentro de nós toda e qualquer sensação negativa que ali se gerou, na certeza de que nós, inconscientemente e energeticamente, atraímos essa situação para a nossa vida, pedimos perdão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Que o meu coração se conecte a todos os corações que agora me escutam e que eu possa limpar em mim todas as dores, todos os conflitos que eu compartilho com vocês. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Está feito, está feito, está feito.